Olá, terceiro ano, como vão? Essa semana a gente vai estar falando sobre o capítulo 30. Chegamos ao último capítulo do nosso volume 6, ao último capítulo do nosso material, e vamos estar falando sobre as migrações internacionais. Vimos na semana passada que as migrações elas podem ter diferenças entre elas. Eu posso ter migrações intra-regionais, migrações interregionais, migração urbana-urbana, migração campo-cidade, entre outras modalidades. Mais especificamente, no capítulo 30, estaremos falando sobre as migrações internacionais. E qual a origem desse tipo de migração? Sabemos que desde o início da existência do homem, ele migra de uma parte a outra, seja em busca de moradia, melhores condições de caça, aspectos climáticos ideais. Ou seja, esse tipo de deslocamento é motivado pelas motivações das suas necessidades, né? E assim como os seus próprios grupos populacionais, tá? Mas as migrações, elas podem ser forçadas, né? Quando a pessoa ela é forçada a sair da sua localidade para outra. A gente pode enquadrar dentro dessa modalidade os próprios refugiados. Os refugiados, eles são forçados a sair do seu país porque a sua vida está em risco. Tenho também como uma outra modalidade de migração as voluntárias, em que a pessoa ela vai para outra parte por livre e espontânea vontade. E ainda tenho as migrações controladas, que é quando o Estado ele controla numericamente ou ideologicamente a entrada ou a saída dos imigrantes, tá? Mas esses grandes deslocamentos populacionais podem ocorrer de forma econômica, assim como questão política, assim como ideológica, religiosa, enfim. Mas quando a gente percebe o que motiva principalmente hoje esses deslocamentos, tem a ver com a ordem econômica. E aí, nesse panorama, eu vou ter as áreas atrativas e as áreas repulsivas. As áreas atrativas são aquelas que têm bons indicadores econômicos, sociais, ter uma boa renda sendo oferecida, segurança, entre outros, enquanto que as áreas repulsivas são aquelas que apresentam dificuldades para que a pessoa fique ali. Eu tenho desemprego, o subemprego, a violência, a guerra, perseguição, catástrofes ambientais. Isso faz com que sejam atribuídas a áreas repulsivas, tá? Aqui tem um gráfico muito interessante em que mostra o quantitativo, a porcentagem, né, de pessoas que migram. Pessoas que saem de um país em desenvolvimento, 37% vai para um país desenvolvido. Ou seja, aquele país que está ainda caminhando no desenvolvimento econômico, as pessoas que saem dali, elas almejam um país muito melhor. Elas almejam um país com ótimos indicadores, né? Uma boa renda, emprego, tudo bem? Agora, país em desenvolvimento ou país em desenvolvido, 60% vai para os mesmos países com as mesmas condições. E 3% saem do país desenvolvido para um país em desenvolvimento. Ou seja, em comparação aos outros, é muito mais difícil você perceber alguém que sai de um país rico para um país que ainda está se desenvolvendo, tá bom? Bom, como que se deu o histórico das migrações internacionais? Aqui a gente separou em 3 fases. A primeira vai ser a do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento da história, a Europa era uma região de grande repulsão.
já que 50 milhões de europeus deixaram o velho mundo em direção à América, que era considerada o novo mundo. Mas um outro fator que propulsionou essa saída de pessoas ali da Europa foi a Primeira Guerra Mundial, que intensificou o fluxo de pessoas para fora do continente europeu. Mas no período entre as guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma redução desses movimentos migratórios, porque houve um ajuste demográfico ali no continente, né, com a questão de população, a questão de pessoas residindo ali, e também as consequências de duas guerras ali no continente, que provocou enorme destruição, e para isso a necessidade da reconstrução dos países ali da Europa. E um outro fator foi justamente países que adotaram política de controle de entrada desses imigrantes, como por exemplo os Estados Unidos nesse período. Aqui é um mapa que mostra praticamente esse período. Percebam muitos europeus saindo daqui da Europa, indo para as Américas, vindo para o Brasil, né? Outros indo para a Austrália, Nova Zelândia. Percebam que são países conhecidos como Novo Mundo, né? Então foram colônias em algum período da história. Então houve uma migração em massa que foi propulsionada por conta desse período de conflitos ali na Europa, tá? E a segunda fase, que foi após a Segunda Guerra Mundial até 1970, o continente europeu ele já muda o seu papel, ele já vira uma área de atração de imigrantes, e a Europa precisa promover a sua reconstrução, e para isso precisa atrair uma população economicamente ativa, que são os jovens, que precisa ser atuante. E nesse panorama, os países subdesenvolvidos transformaram-se em áreas de repulsão populacional através das crises econômicas. Por exemplo, aqui os países da América Latina estavam passando por uma fase de governos militares, então fora as crises econômicas que agravaram essa situação, e então os Estados Unidos passaram a receber uma maior quantidade de fluxos migratórios vindos dos países da América Central e da América do Sul, além do México. Aqui é um mapa. Percebam muitos saindo do Brasil e indo para a América, assim como para outras partes. Já a terceira fase, que é a que dura até hoje, é perceptível o crescimento de migrações clandestinas para as regiões mais desenvolvidas. A gente pode até trazer o exemplo do México e dos Estados Unidos, onde muitos tentam entrar pelos Estados Unidos através dos coiotes. E além da migração de fora do continente, a Europa conheceu uma intensa movimentação interna no final da Guerra Fria, quando houve a queda do Muro de Berlim, em que muitos migraram do lado socialista para o capitalista. E hoje o fenômeno das migrações é persistente, né? Grande contingente populacional vai em direção a países centrais, e estes colocam cada vez mais impedimentos para a chegada dos fluxos. E aqui são as migrações até 2005, em que percebam que a galera sai aqui do Oriente, né, da Europa Oriental, indo em direção à Europa Ocidental, e também é perceptível de países que estão em crise econômica indo para países que possam oferecer melhores oportunidades, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, né, a própria Austrália, que são exemplos nessa fase atual de migração. Mas se a gente pegar um mapa hoje, né, atualizado para 2019, 2020, é perceptível que o Brasil tem recebido muitos migrantes vindos de países vizinhos, como é o caso da própria Venezuela, né? E aqui no Brasil, em relação aos haitianos, que muitos vieram para cá, para o Brasil, após o terremoto que aconteceu lá em 2010, né? Que
praticamente destruiu o país, tá bom? Então, gente, é isso. Não deixem de fazer os exercícios, tá? Chegamos ao final da nossa apostila. Conto com a presença de vocês nas aulas ao vivo, tá bom? Grande beijo e até a próxima.